Boa noite, tudo bem com vocês? Eu vou fazer uma apresentação, falar por que eu estou aqui hoje. Meu nome é Raquel Marra, eu sou cozinheira e eu venho hoje apresentar para vocês a história do arroz na cultura da gastronomia goiana. Este é o projeto, este projeto é uma realização do governo federal através do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, Governo de Goiás e Secretaria de Estado de Cultura de Goiás. Gente, eu escrevi uma breve introdução, né, uma introdução poética. Só um minutinho que eu tenho que mudar aqui o meu slide, espera aí. Tá aparecendo aí para vocês o slide? Tá ok? Tá. Então, uma pequena introdução poética. Sabe-se que o goiano tem fama de ser comedor de arroz. Goiano tem um jeitinho típico de falar a palavra arroz. Pede bem de mansinho um arrozinho branco para acompanhar a lasanha. Gosta demais da conta de um arrozinho amarelinho com safrão. Goiano que é goiano gosta de arroz gordinho com uma rapinha no fundo da panela e com bastante alho. Goiano que é goiano mistura arroz com carne, arroz com frango e arroz com piqui. Arroz com linguiça, arroz com milho, arroz com jiló, com jurubeba, ô povo bom para gostar de arroz, viu? Arrozinho de goiano se come até puro, sem mistura, de tão gostoso que é. E até faz arroz doce, com açúcar, coco ralado, leite e canela. Fica grossinho, com caldinho, igual canjica, que é para comer de sobremesa, bem geladinho. Na cidade de Goiás, a antiga Vila Boa, que já foi capital do estado de Goiás e que já foi conhecida também como Goiás Velho, a cidade da nossa poetisa doceira, Cora Coralina. Lá se tem o costume de fazer um delicioso bolo de arroz, que leva ovos, açúcar, farinha de arroz, leite, queijo e erva doce. Pense num trem gostoso para acompanhar um cafezinho. Então, gente, hoje eu venho trazer para vocês um estudo da parte da culinária goiana. É muito rica a gastronomia goiana, mas hoje a gente vem entender por que o arroz, que a gente come tanto arroz. Então, para estudar isso, para saber como nossa costura é, uma pausa. Ai, gente, peraí. Perdi aqui meu texto, peraí. Tá. Então, hoje nós vamos estudar uma parte da gastronomia goiana, saber como nossa cultura se originou lá do comecinho. Vamos entender que o território goiano atual foi constituído sobre os antigos territórios dos povos e tribos indígenas que aqui viviam antes da chegada dos colonizadores. Precisamente, o estado goiano começou a se colonizar no território indígena da tribo dos índios goiáses. Então, daí se originou o nome do nosso estado, onde se iniciou a cidade de Vilas Boas de Goiás. O goiano, ele é o cruzamento do índio selvagem, que habitava o nosso centro-oeste, com o negro e os portugueses bandeirantes. E foi através da união dos saberes de cada um desse povo que originou a diversidade dos pratos que o goiano coloca na sua mesa até os dias de hoje. E é para não deixar se perder este saboroso saber e entender que comida é também documento histórico, que eu venho contar a história da nossa querida galinhada goiana, do nosso delicioso Maria Isabel e de como originou o famoso arroz de Puta Rica. A chegada do arroz na gastronomia goiana. Aí eu tenho uma história para contar para vocês. Um minutinho.
Para entender como o arroz chegou na mesa do goiano, nós precisamos ir lá atrás da história do mundo e saber de onde veio o arroz. Bom, os historiadores e cientistas dizem que o sudeste da Ásia foi... Olha, só um minutinho, gente, meu slide está errado. Ô, pai. Só um minutinho, ficou errado aqui meu slide, desculpa. Alessandra? O slide sumiu. Tá assim, Não. Eu sei. Tá certo. Agora ficou certo. Ó, entrou agora o Josué entrou. Permitir. Oi, Josué. Tudo bem? Já estamos aqui, já começamos com uma introdução. E agora eu estou aqui na parte que eu estou falando da como é que o arroz chegou na nossa cultura goiana, né? Então, para a gente poder entender como é que chegou na nossa cultura goiana, a gente deve saber onde é que surgiu o arroz, onde é que originou o arroz, né? Então, eu vou começar a ler aqui para vocês. Para entender como o arroz chegou na mesa do goiano, precisamos ir lá atrás na história do mundo e saber de onde veio o arroz. Os historiadores e cientistas dizem que o sudeste da Ásia é o local da origem do arroz. As mais antigas referências ao arroz são encontradas na literatura chinesa há cerca de 5.000 anos. Porém, alguns autores apostam que o Brasil foi o primeiro país a cultivar esse cereal no continente americano. Então, logo após o descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral teria retornado a Portugal com feixes de arroz. Ele levou uns raminhos de arroz para lá, ou para cá, né? Ele veio de Portugal e trouxe para cá. Logo após o descobrimento do Brasil, Pedro Álvares Cabral teria retornado a Portugal com feixes de arroz colhidos no território brasileiro, chamados na época pelos tupis de abatitu-ao-pé ou milho d'água. Em meados do século XVI, os colonizadores portugueses passaram a cultivar arroz em terras secas brasileiras, ocupando áreas no Maranhão, em Pernambuco, no Pará e na Bahia. O arroz naquele tempo era comida de escravo. Então, no Brasil, o cultivo de arroz assumiu uma importância social, econômica e política desde os tempos coloniais, pois o arroz era utilizado para a subsistência de colonizadores e escravos. Era uma comida que eles tinham para dar sustância para o povo, né? Para esse povo que vinham explorar novas terras. Então, agora a gente já dá para imaginar um pouco como é que o arroz chegou até o nosso Goiás, né? O primeiro bandeirante a chegar no estado de Goiás foi o filho do Diabo Velho, Bartolomeu Bueno da Silva Filho. Por volta do ano de 1682, o primeiro Anhanguera, Bartolomeu Bueno da Silva Filho, saiu da região de São Paulo, atravessando o Rio Araguaia, em direção ao nosso estado de Goiás. E diz a história que o arroz, a carne seca e a galinha, eles faziam parte da comitiva dos bandeirantes, pois era o alimento para os colonizadores e seus escravos. Eu acredito que as galinhas, eles deviam transportá-las vivas, né? Porque, certo, de dentro de gaiolas. Tinha os escravos para carregar aquela tranqueira toda. Então, gente, agora uma pausinha aqui, só para entender uma coisa. Se o Brasil não tivesse sido descoberto, eu acho que era capaz da gente estar até hoje comendo peixe com mandioca, e o arroz que a gente poderia estar comendo hoje seria somente o milho d'água, se tivesse chegado, né, até o interior do Brasil. Então, agora, isso é bom para a gente entender por que a comida ela é um documento histórico, né? Ela moveu, a comida ela moveu toda a nossa cultura gastronômica até hoje,
E deu trabalho demais para esse povo chegar até aqui, né? E dizem que a viagem dos bandeirantes, elas eram viagens muito arriscadas, né? Sangrenta, e eram organizadas para explorar o território brasileiro, à procura de riquezas minerais, novas terras e à procura de escravos. Então, as grandes expedições, elas começaram em 1554, tendo o principal ponto de partida da vila de São Paulo de Piratininga, onde é São Paulo hoje, né? E, a princípio, essas viagens elas eram chamadas de entradas e contavam com financiamento e apoio do governo colonial. Já as bandeiras, né, porque o que chegou aqui para a gente no Goiás foram os bandeirantes, né? As bandeiras, elas eram empreendimentos particulares, financiado por fazendeiros, comerciantes que visavam lucrar ou com o minério, né, ou com essa captura de escravos, né? Então eles capturavam índios para escravizar. E tinha três motivos que motivavam esses bandeirantes, né? Que era a riqueza, o minério, o ouro, a prata, a pedra e a esmeralda. E, em segundo, a propriedade, fazendeiros e os financiadores. Eles usavam as expedições para ampliar as suas terras, aumentando o território para o cultivo de criação de gado. Então, era tomando mesmo, né? Era uma coisa de tomar, de matar e tomar posse. O povo era muito violento. Agora, a gente entende que o que eu vejo assim é que essa forma que a gente traz a comida, né? A gente está na mesa ali comendo, é alegria, é delicioso e tudo, e por trás existe sempre uma história sangrenta, uma história de dor, né? Agora a gente vai entender como é que essa comida passou de comida de colonizador, passou de comida de escravo, para ser um alimento social, né, da sociedade. Como é que o arroz chegou até a sociedade? Porque até então era comida de escravo e de peão, de colonizador. Então, quando arroz deixou de ser alimento de escravo e colonizadores e passou a ser alimento cotidiano da sociedade. Em 1766, a coroa portuguesa autorizou a instalação da primeira descascadora de arroz no país, no Rio de Janeiro, que estava isenta de impostos. Só um minutinho, gente, que chegou mais gente aqui. Oi, Alci, tudo bem? A gente já começou aqui tem um tempinho, já fizemos a apresentação, estamos apresentando aqui o arroz que foi trazido pelos portugueses, pelos bandeirantes, e eu estou aqui na parte onde quando o arroz deixou de ser alimento de escravo e colonizadores e passou a ser alimento cotidiano da sociedade. Gente, esse meu óculos, ele tá embaçando. Eu tô tendo dificuldade para enxergar. Ele não é para ler um computador, sabe? Mas vamos lá. Aí tem hora que eu fico confusa, embaça tudo assim. Pronto. Em 1766, a coroa portuguesa autorizou a instalação da primeira descascadora de arroz no país, no Rio de Janeiro, que estava isenta de impostos. Mais adiante, em 1781, os portugueses decidiram proibir a importação de arroz brasileiro, de modo a proteger sua produção local. Ao ser introduzido na alimentação do exército, favoreceu também o seu cultivo em diferentes regiões do Brasil, embora em volumes limitados. Então, somente a partir de 1808, com a abertura dos portos brasileiros do Dom João VI, é que o Brasil passou a receber maiores quantidades de arroz, contribuindo, então, para modificar os hábitos alimentares da população da época. Só em 1808, né? Então, olha, o tempo passou 300 anos para poder o arroz chegar na mesa da sociedade, né? Antes disso, era comida de escravo, era comida de colonizador.
né? Ao longo dos anos, a produção brasileira de arroz foi crescendo para atender às necessidades do público consumidor, de modo a reduzir sua dependência na importação. Então, agora que sabemos como que o arroz chegou na alimentação do goiano, a gente vai entender como é que se originou a galinhada, o Maria Isabel e o arroz de Puta Rica. Só que eu quero abrir aqui para quem quiser falar alguma coisa, perguntar, comentar. Acho que seria interessante a gente bater esse papo. Se alguém tiver alguma coisa para falar. Pois é. Eu pesquisei, né? Fui atrás de pesquisar isso, mas assim, porque esse povo veio com o costume da alimentação deles, né? De lá. E, e não encontrei, é coisa que a gente pode supor, né? Não encontrei nada, infelizmente não encontrei nada. Acho que tem que ir bem profundo na pesquisa, sabe? Mas o que a história conta é isso, sabe? Que o arroz, ele se tornou assim, ser uma coisa consumida pela sociedade, porque como o interesse deles era de ir atrás das minas, ir atrás de terras, de escravos, então, assim, tinha uma quantidade de arroz, não tinha uma quantidade para poder distribuir para toda a população, né? Então, era direcionada para isso, né? Aí depois com essa aí aumentou a produção do arroz, foi proibida a importação, porque a exportação, porque a exportação do arroz também, né, faltava o arroz aqui. O cultivo era pouco na época, né, tinha que vir de fora. Na época era pouco, né, o cultivo. Agora eu tenho que mudar meu slide, peraí. Agora a gente vai estudar aqui um pouquinho como se originou a galinhada, né? O arroz foi primeiro, a gente já estudou isso aqui, mas eu vou falar de novo. O arroz foi primeiramente cultivado na Índia em 3.000 anos antes de Cristo, né? Assim, a gente leu lá em cima que foi na Ásia, mas a Índia tá ali, né? Mas na Índia tem relatos de 3.000 anos antes de Cristo, né? Onde você tem relatos que era cultivado arroz e galinha. Eles começaram a domesticar galinhas nessa época. As galinhas vieram de lá. Não existia galinha em outra parte do continente. A galinha veio da Índia, né? Então, esse prato do norte da Índia, ele chamava arroz basmati, que consistia. Só um minutinho. Arroz basmati, ele consistia na preparação, era de arroz, era camada de arroz, de frango, alho, gengibre, cúrcuma, cominho e açafrão. Eu acho assim, parecido né? Porque a gente aqui no Goiás, a gente faz aquele arrozinho com alho, bastante alho, com cúrcuma, a gente usa o cominho também, né? Não tem o costume de usar o gengibre, né? Mas na Índia. Oi, filho! O Pedro entrou. Mas para a gente entender, porque, gente, eu fico vendo uma coisa assim, né? Goiano fala assim: a melhor galinhada de goiano, foi goiano que inventou galinhada, foi goiano que inventou aquilo. Aí o povo fica brigando: não, foi o mineiro, não, foi goiano. Aí o povo lá do sul também tem a galinhada, aí o povo lá do Nordeste, e fica aquela coisa, né? E para a gente entender que veio primeiro lá da Índia, né? Não é de todos, né? E Então, como os portugueses eles já andavam pelas Índias bem antes de chegar ao Brasil, né? É suposto que eles levaram essa receita
para Portugal, porque em Portugal era de costume comer um ensopado de arroz com galinha. Então, quando os bandeirantes começaram a vir para cá, aí eles trouxeram arroz, a galinha e trouxeram esse costume para cá também. Então, originou a galinhada. Tem estudos aí que falam que a galinhada originou em Portugal. Já li, né? Até em livros de gastronomia, aprendi na faculdade isso também, sabe? Mas se a gente for estudar mais a fundo e for ver, se originou na Índia, né? Essa galinhada aí, mas que levava, né, um diferencial é o gengibre. Em Portugal não se usava isso, porque eu acho que, às vezes, tem questão de paladar, né? E o português tem uma forma diferente de cozinhar. A comida deles é branca, né? A comida deles não é refogada, é uma comida branca, não tem o costume de usar o açafrão. E eu acho que a gente tem esses costumes aqui dos negros mesmo, sabe? De usar esses temperos mais picantes. Né? Agora, gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar um videozinho aqui breve para vocês entenderem um pouquinho como é que a galinhada chegou aqui. Espera aí. Minas Gerais. Eu rima, só. Como é que é esse trem? A galinhada surgiu com os bandeirantes portugueses que exploravam o interior do Brasil em busca de ouro, especialmente em Minas, São Paulo e Goiás. As galinhas iam como parte da comitiva, ou eram compradas nos sítios de beira de estrada na época. A galinhada era fácil de fazer e nutritiva. Virou comida dos tropeiros e, como todo prato gostoso, nunca mais saiu do menu. De comida de viajante virou comida dos festejantes. Galinhada bem quentinha tem a fama de ser um santo. Opa! Um remédio para ressaca. O que a pinga estraga, a santa panela de galinha cura. Inclusive é com ela que celebra-se o fim da quaresma, no sábado de aleluia. E tem um ingrediente fundamental nessa tradição. Galinhada boa é com galinha roubada. Depois de jejuar para pagar os pecados, o pessoal invadia galinheiro para arrumar o ingrediente principal do prato. E aí chamava até o dono da galinha roubada para comer junto. Pode até ser ladrão, mas tem um bom coração. Pecado aqui, só o da gula. Ai, gente, olha, eu acho esse... Oi? Você quer falar? O Alessandro quer falar um pouquinho. Peraí, a Reila tá entrando aqui. Oi, Reila! Ei, Reila! Já começamos aqui tem um tempinho. Bem-vinda. Ai, peraí. Gente, o Alessandro quer falar. Tá ouvindo aí? Estamos ouvindo. Então, acho muito legal essa parte da cultura referência do consumo da galinhada em tempos de fim de quaresma, né? Porque isso também fez muito parte da minha infância, da minha juventude, na verdade, assim, né? A gente juntava, assim, uma galera de adolescentes e ia, velho, na fazenda, assim, cara, às vezes a gente ia, um amigo nosso falava, velho, vamos lá em casa, porque lá em casa tem um monte de galinha, sabe? E a gente ia lá, roubava a galinha do próprio pai do colega, fazia galinhada e depois chamava o pai para comer, sabe? Então isso aí tem um termo muito relevante, verdadeiro mesmo, assim, sabe? E bem cultural, muito enraizado, na verdade, na cultura até hoje, nos interiores, assim, né? Essa tradição de roubar a galinha para fazer galinhada e chamar o dono para comer é uma coisa, assim, muito fina mesmo, muito massa. É isso aí. Legal, Alessandro. Olha... Raquel, eu queria só falar uma coisa também. Não, eu achei interessante também, que eu acho que é todo um estudo, essa coisa da comida de viagem, né? Porque fazia sentido que era para abrir os caminhos de terra, né? Abrir
explorar, né, o Brasil adentro, né? Até Goiás, que é o mais dentro que tinha, não tinha como chegar pelas beiradas, só mata dentro. É uma comida que, assim, acho que desde a galinha ela esfarinha, né, desfia a carne dela, faz farofa, não sei, render, eu acho que dura, eu acho que é interessante também pensar, que é outro caminho também para pensar, essas comidas de viagem, assim, para essa época, né? Mas eu acho que interessante. E uma comida que sustenta, uma comida que traz a força que esse povo precisa mesmo para, né, para poder, você ver, né? Até hoje, né? Comida de trabalhador, é o pratão de arroz com feijão, e é o frango também até hoje, né? Que é o mais em conta que a gente tem hoje de carne, né? E até tem hoje é isso. Tem a coisa de ser saudável também. Arroz já não tá nem tanto, né? Barato, né? A coisa de ser a canja, por exemplo, que salva de ressaca, de doenças. E para a mulher que parida, né? Recém-parida, para poder recuperar as forças. Tem toda essa história, essa cultura aí também, né? Mas, assim, agora interessante, uma coisa interessante, porque existe uma outra versão, é uma versão mais moderna, né? De que diz que ser a legítima galinhada goiana, né? Que a gente está querendo estudar, assim, a cultura goiana. E essa versão, ela foi escrita pelo escritor e historiador, o Bariano Hortêncio. Ele lançou um livro chamado Cozinha Goiana. E eu consegui um vídeo, sabe? Muito bonitinho, sabe? Ele já antes de falecer, bem velhinho, e contando um pouquinho dessa história pra gente, eu quero compartilhar com vocês. É um vídeo de 9 minutos, viu, gente? Mas vale a pena assistir. Vou colocar aqui, ok? É possível misturar culinária com literatura? É possível, sim. Vocês vão acompanhar como surgiu o Galinhada Goiana. Foi através de encontros de escritores, poetas que discutiam literatura e também preparavam pratos à base de galinha com arroz. Esse prato foi se aprimorando até resultar na Galinhada Goiana. Vocês vão rever agora uma matéria do Frutos da Terra, fez há algum tempo, inclusive com a participação de uma pessoa que já não está entre nós, o Dr. Sulino Lima. A galinhada é um prato mineiro ou goiano? Há quem diga que, assim como o pão de queijo, a receita veio da cozinha mineira. O escritor Bariano Hortêncio, autor de vários livros, entre eles Cozinha Goiana, que já está em sua 7ª edição, dá um testemunho muito importante sobre a origem da galinhada, não é mesmo, Bariano? Como é que é essa história? O próprio nome galinhada, ela explica que é um prato de reuniões, né? Então, mas foi a galinhada conhecida em todo lugar, assim, como arroz com galinha, assim. Então, nós resolvemos a fazer um concurso aqui, fazer uma galinhada goiana. E foi se tornando uma galinhada cultural, que nós pegamos, foi eu, Miguel Jorge e Maria Chimalces, que tivemos essa ideia. Então, fazer uma galinhada cultural, goiana cultural. Então, nós pegamos 3 cozinheiros principais aqui, intelectuais, né? Aqui o Aldair, infelizmente, já foi, né? O Edenor Aires, o Walter Terran, inclusive, foi proprietário de restaurante, e então nós fizemos um concurso. E aí, com a primeira reunião, nós fizemos na casa da Ilha. Licença, gente. Entrou um participante aqui, aí travou. A segunda fizemos na casa do Miguel Jorge, e a terceira foi aqui. São todos escritores, né? São pessoas públicas, né, de renome, que chegaram presentes, e o Bariano conseguiu trazer alguns aqui. Vamos ouvir aqui, então, a Edenor Aires. Você esteve presente, participou, testemunhou a criação de um prato que hoje se tornou famoso aqui para nós, né? Como é que foi? A galinhada era uma obra mais ou menos coletiva, né? Não sei os que estavam participando diretamente, concorrendo, como o Camilo, Pedro, Miguel, Capelão, havia uma colaboração de todo mundo naquilo ali. Então, a experiência mais importante disso é que esse prato se servia para reunir as pessoas no tempo que Goiânia ainda era possível, que Goiânia a gente frequentava uma casa do outro, uma família de uma casa, um outro, para falar de literatura,
literatura, tratar de poesia e também de culinária. E nós tínhamos um grande mestre, que era o Mariano, que já vinha estudando há muito tempo a culinária antes, e funcionava assim como um agente provocador. Professor Álvaro Catelã. E eu acho que foi importante que o Mariano falou aqui, como Mariano é um elemento provocador, porque surgiu exatamente da ideia dele, de tirar a galinhada daquele patamar que estava, né? Mais ou menos aquele prato, como ele diz, de patruente, para um prato realmente coletivo, o prazer da noite. Então, isso aí foi de repente ficou em termos de importância, porque cada um de nós foi buscar uma coisa diferente, acrescentar algum elemento diferente na galinhada. O escritor Juscelino Leão também esteve envolvido nessa preparação. Os chineses costumam dizer, professor, que a comida, para ser perfeita, tem que ter cor, odor e sabor. Então, me lembro que a galinhada vitoriosa possuía essas qualidades. Durante essa experimentação que ganhou dimensão de torneio, o escritor Miguel Jorge transformou a cozinha de sua residência em um verdadeiro laboratório, onde foram testados vários sabores para se incorporarem à galinhada. A galinhada também era uma reunião motivadora para se falar de poesia. Naquela época nós pertencíamos ao gênero dos novos, então a gente gostava de inovações, de modernismo, de vanguarda, e esse concurso de galinhada teve também uma particularidade de renovação da própria galinhada, que não era mais a galinha com arroz. Aí existia em acréscimo o piqui, a pimenta, a cenoura, o milho, e o vencedor, que foi o Aldair Aires, ele coroou no final a sua galinhada com uma surpresa muito grande para nós do júri, que foi com grão de bico. Deliciosa, uma receita que a gente queria sempre repetir, galinhada e poesia na casa de um e na casa de outro. Marcou na história cultural do Goiás. Estava aí dando um espetáculo aí no Teatro Goiânia, Fernando Montenegro, perguntou o Zeraldo, foi convidado para vir aqui também. Então, veio também o Junteiro Cirão, que fez parte, e o Bernardo Henrique também. Bem, como vocês acompanharam, fica claro que a galinhada que hoje conhecemos e saboreamos é legitimamente goiana. Mas agora vamos para a prática. A Isabel vai nos mostrar, passo a passo, como se faz uma gostosa galinhada goiana. Bom dia, Isabel. Bom dia, Shirley. Isabel, além dos dotes culinários, é historiadora, presidente da Comissão Goiana de Folclore e secretária da Comissão Nacional de Folclore. E essa é a receita que a gente vai fazer hoje, né, Isabel? Essa receita. Que é a receita original. Mas para a gente começar, vamos mostrar então os ingredientes. Um frango inteiro já preparado, cortado em pedaços. Açafrão a gosto. Um pimentão de cada cor, verde, vermelho e amarelo, em tiras. 200 gramas de cenoura picadinha. 200 gramas de vagem picadinha. 200 gramas de milho verde cortado. 200 gramas de cebola picada. Cheiro verde a gosto. 200 gramas de tomate picado, meio quilo de piqui, uma guariroba picada. Para finalizar, sal e pimenta de cheiro a gosto. Podemos começar então, Isabel? Podemos. Eu acho que agora é no fogão, né? Isso. Nós vamos utilizar essa mesma panela pelo fato de já ter refogado esse frango antes, com cebola, alho. Agora você vai colocar cebola. A cebola. Vamos colocar em seguida a cenoura e a vagem. Né? E agora? Nós vamos jogar o arroz. Já pode, né? já pode jogar o arroz. Jogar o arroz, né? Deu um secadinho. Bom, nós vamos colocar nesse momento o açafrão. Agora nós vamos colocar o piqui, que já foi pré-cozido. Agora é a hora do milho, que é outro ingrediente importante na galinhada. Exatamente. Vamos colocar a guariroba também já pré-cozida, temperada. Bom, agora é a hora então dos pimentões. Pimentões. A gente coloca os pimentões por último para não desmanchar muito. Agora é a hora de colocar a água. Vou corrigir o sal. Tá precisando de mais? Precisa de colocar mais um pouco de sal. Bom, ficou pouca água. Ficou pouca água. A aguinha então, do piqui. Nós reservamos o caldo do piqui. Eita, trem bom.
E justamente para isso, para fazer esse acerto aqui agora, esse complemento. Colocar a pimenta. Pimenta de cheiro e pimenta bode, né? Nós vamos finalizar com o tomate para dar o sabor. Nós vamos colocar o cheiro verde. Pronto, então, galinhada goiana. Isabel, então nós vamos levar para as mesmas pessoas que estiveram naquele concurso e que degustaram a galinhada do professor Adair Aires há 40 anos, elas vão saborear agora. Bom, nós vamos nos servir aqui, Mariane. Depois vocês vão dizer aqui, para mim, para a Isabel, eu acho que mais para a Isabel, se dá para lembrar aquela galinhada que foi feita tanto tempo atrás. Não é mesmo? Vamos servir então? E aí, Miguel, dá para lembrar a primeira edição da galinhada goiana? Perfeitamente. O sabor, o cheiro, o paladar é da galinhada que foi feita há alguns anos atrás e que eu acho que marcou definitivamente a personalidade da galinhada que se faz no nosso estado. Nós repetimos aqui também o ritual da amizade de encontrar ao redor dessa caminhada. Ela tem sabor, cocô e o. É verdade. Eu achei muito importante, não só o sabor, mas também o saber. O saber de conviver, de reunir as pessoas que estavam aqui hoje, tantos anos depois, unidos aqui, né, com cozinheiros, jurados, amigos, para poder celebrar essa galinhada goiana. Olha, não só o autor original, Paulo Daír, Aires, como também a coisa mais importante é que nós conseguimos trazer aqui a maior parte dos protagonistas. Né? É verdade. Que é muito importante. Muito importante isso aí. Depois de 40 anos, né? Conseguir isso aqui é uma peça, uma vitória. Gente, ó, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Todo mundo aqui é goiano, né? Sim, Tá. eu sou. Você já tinha visto uma galinhada assim, com esses ingredientes? Com cenoura e vagem. Não, e pimentão, né? Pimentão eu ponho, pimentão eu coloco. Eu conheço, assim, a galinhada tradicional goiana, eu conheço com o franguinho caipira, o piqui, milho, né? Mas o que mostra, assim, para mim, sabe, essa diversidade, né? Essa coisa do reunir, né? Que ele fala, né? Que a galinhada, ela tem essa simbologia de reunião. Então, quando a gente vê esses ingredientes aí, todos reunidos, né? Essa diversidade, é uma diversidade de cultura, né? Raquel, eu acho que uma coisa que a gente pode pensar também é a rentabilidade. As famílias precisavam que esse prato rendesse, né? Que desse para atender toda a família. Então, eu acho que é por isso que é agregado a cenoura e a vagem, para dar um pouquinho mais a quantidade, sabe? Para poder render, né? Para poder render. É um prato super versátil, a galinhada, Sim. Né? Tem galinhada só com arroz, galinha, açafrão, com arroz, galinha e milho. A galinha sempre tem que ter, né? Sim. Aí os demais, assim, que vai acompanhando, os agregados, né, são bem-vindos, né? Então a gente tem essa liberdade para fazer uma galinhada, né? E cada um tem a sua versão da sua galinhada, né? Cada família. Sim. Tem a sua versão da galinhada. Mas eu acho que o que marca mesmo a galinhada do Goiânia é o piqui, viu? O açafrão. O piqui e a guariroba, né? A guariroba e o açafrão, né? Porque Sim. o nordestino faz galinhada, eles usam coloral. Né? Então é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa?
É. Filho. É. Tá. Essa receita do bariano hortense, para mim, foi uma novidade, porque eu não imaginava que essa galinhada aí, ela é considerada como a galinhada original, né? Mas isso é coisa assim, de quase 50 anos atrás, né? Eu acho que ele lançou esse livro na época que gravou isso daí, falo que 40 anos atrás, mas hoje já deve ter quase 50 anos isso, né? Então a gente tem uma história moderna da galinhada, né? Que a gente tem aquela história que a gente estava falando antes, né? De que veio lá das Índias, passou para Portugal, veio com os bandeirantes, trouxe ali a galinha nas comitivas, com certeza as galinhas, né, vinham vivas dentro das gaiolas, imagina, né, as galinhas bichinhas atravessando mata, com os escravos carregando, né, e chegar nessa galinhada aí que vira uma coisa de encontro, né, que nem ele fala, é um símbolo de reunião, de encontro, de fartura, uma coisa que rende para todo mundo poder se alimentar e se alimentar bem, né. Então é isso. Agora, gente, eu tenho aqui a historinha do arroz do Maria Isabel. O arroz Maria Isabel, eu fiz muita pesquisa e não encontrei muita coisa. Queria ter algum vídeo. Oi? Deixa eu só falar um comentário a respeito da minha percepção desse vídeo, que eu achei muito legal. Realmente essa reunião, né? Essa reunião está assim muito vinculada com o consórcio cultural, né? Achei muito massa esse link que ele fez, assim, cara. As pessoas se reúnem para fazer uma comida com a reunião de ingredientes, saca? Tendo como fator principal o arroz, né? O arroz com galinha, né? E aí até chegar num ponto de uma legitimidade cultural da galinhada goiana, que tem os aspectos únicos, né, que é o piqui e a gueroba. E isso aí, para mim, transforma um arroz com galinha num prato único mesmo, legitimamente goiano, né? Porque é dessa nossa cultura, né? E essa linkagem de reunião de pessoas e reunião de arroz.com alguma coisa, né? É muito legal, muito massa mesmo. Pronto? Legal, Lele. Eu acho bom, viu? Oficina é isso, né? A gente está aqui mostrando um assunto e conversando e aprendendo junto, né? Agora é a história do arroz Maria Isabel. Bem, o arroz Maria Isabel, diz que ele nasceu no Piauí. E então, igualmente, a galinhada, a cultura goiana adotou esse prato com a chegada dos bandeirantes, né? Cara, se nasceu no Piauí e chegou para cá, então a gente já imagina que lá em cima a gente estudou que as bandeiras eram expedições como? Privadas, né? Expedições de fazendeiros e tal. Então, imagina lá no Piauí, aquele povo já tinha se misturado ali, né? Negro com índio, com coisa de lá, então já se transformou em um outro povo, né? E vinha esses bandeirantes de lá para cá. Olha a nossa mistura, né? Então, o seu goiano, ele é o cruzamento do índio com bandeirante, com o negro. Então, a gente tem esse negro piauiense aí no nosso sangue também, né? Então, vamos lá. O arroz Maria Isabel nasceu no Piauí, igualmente a galinhada
a cultura goiana adotou esse delicioso prato com a chegada dos bandeirantes, que trouxeram consigo essa divindade gastronômica, que tem história e que, como toda a história da nossa gastronomia mundial, tem sua marca nas conquistas, batalhas e dores. Afinal de contas, gastronomia é documento histórico. Há controvérsia sobre como surgiu o prato piauiense. O prato teria surgido quando... Olha só... Oh, meu colar caiu, peraí. Gente, olha só essa história. O prato teria surgido quando as mulheres resolveram cortar em pequenos pedaços a carne de sol e misturar o arroz, possibilitando assim que elas também pudessem comer da carne. Isso lá no Piauí. Visto que os homens se serviam primeiro e comiam toda a carne, deixando as mulheres somente com as sobras do arroz. O nome do prato seria advindo de Maria e Isabel, nome das filhas da cozinheira, que antes do marido dela partir para o trabalho, pegou do seu alforje um pedaço de charque escondido, picou bem pequenininho, preparou a receita, o cara vazou, né? Ela foi lá, picou pequenininho a carne de charque, preparou aquele arroz e onde todas as mulheres da casa puderam comer carne pela primeira vez. E começaram a comer. Então descobriram, né, essa coisa do render, né? A gente falou mais cedo da galinhada, né? Desse rendimento da comida. Gente, é incrível essas histórias. Eu fico até... Eu me emociono com essas histórias, sabe? Porque eu acho triste, uns trem, sabe? E a gente compara a gastronomia com tanto prazer, né? E aí você vai olhar por trás da história umas coisas tão absurdas, né? Que a gente já passou. Desculpa, só um comentário aqui, que a família do meu pai é toda piauiense, né? Tem essa coisa do macho. Chega a coça, assim, você fala essas histórias não dá pra ouvir fácil, não. É uns machismo bravo. Machismo bravo. Então, através desses bandeirantes que vieram lá do Piauí, chegou pra gente também aqui, né, a tradição de comer essa carne com... esse arroz com essa carne. Tanto porque era para aquele lado do Nordeste, lá do lado do Norte, né, do Nordeste, que tinha a carne seca, né? Que para a nossa região era o peixe. Era o peixe, o máximo a galinha, né? Que o povo, como os bandeirantes já vinham trazendo, aí as pessoas que foram ali colocando, né, tendo as suas fazendinhas, né, na beira da passagem da estrada, começaram a criar galinha. Depois que foi chegando vaca, bois, né? Então, é um costume que veio de lá para cá. E chegou para a gente através desses bandeirantes piauienses, né? Com portugueses piauienses, né? Essa mistura, né? E existe uma outra versão, que é relatada pelo escritor piauiense, é o Enéas Barro, o nome dele. E o livro é O Escravo e o Senhor da Parnaíba. Eu não tive acesso ao livro, procurei PDF, não achei, procurei histórias, também não encontrei, mas tem o que a gente sabe que na versão dele, né, esse prato ele leva o nome da esposa de Simplício Dias da Silva, que era um rico comerciante fazendeiro do litoral piauiense. E a esposa dele a mãe dele foi assassinada por um escravo. Parece que ele era apaixonado por ela, alguma coisa assim, e assassinou. E ela chamava Maria Isabel, sabe? Aí tem essa versão também que conta por que esse arroz tem esse nome. Então, só história de dor. Raquel, posso fazer um comentário sobre essa parte? É impressionante no Brasil, principalmente as pessoas que estão no poder, tudo, né? A capacidade, talvez, nem sei se essa história é verdade. Travou, né? Dom. Tá escutando? Foi o meu que travou, gente? Alguém? Não, foi o do Dom mesmo. Foi o meu? Foi. Voltei? Voltou. Voltei? Não, é impressionante. Eu tô achando que o da Raquel travou agora. Não? O da Raquel também.
Cadê? A voz da Raquel tá saindo. Voltou? A imagem tá travada. Dom? Oi, conexão tá fraca aqui. Não, eu falo assim, é impressionante que nem você contou duas histórias, né? Enfim, são duas histórias, dois pontos de vista de uma mesma história, no caso, o Arroz Maria Isabel. Mas a primeira, para mim, é até mais coerente. Essa segunda aí é muito coisa de colonizador, né? Muita coisa de gente do poder. Quer dizer, a minha mulher fez, e ela morreu, e ela foi morta como escrava. Você vê como essas pequenas histórias, ela acaba moldando esse imaginário brasileiro, que é um imaginário racista, que é um imaginário onde sempre prevalece a história do vencedor. Sim, parece a história da manga com leite que faz mal, né? Mesma coisa. E é muito engraçado. Para mim, faz muito mais sentido a história das mulheres e das filhas, que coloca picadinho porque não tinha acesso, sei lá, porque a família ficava para os homens, trabalhavam fora e tal, do que essa, que é. Primeiro, você favorece uma pessoa rica falando assim, foi minha mulher que fez. Quer dizer, uma mulher rica fez, e uma mulher rica foi assassinada, mas ela não foi assassinada por qualquer um. Não, mas diz que essa história, diz que os escravos homenagearam ela, porque ela era muito boa. Então. E como ela foi morta, aí resolveram homenagear, porque parece que ela gostava muito do prato. Agora, eu concordo com você que faz muito mais sentido, porque eu coloquei só um parágrafo, porque tem essa citação, né? Cita essa história. Mas o que eu encontrei mesmo de história é que realmente era isso. Naquele tempo, os homens... Gente, era muito sem educação. Até hoje, tem um monte de goiano... Desculpa, gente, mas tem muito goiano até hoje muito sem educação. Aqueles goianos do pé rachadão lá, mesmo sem educação. De colocar comida no prato assim, não pensar no outro que tá do lado, sabe? Não, mas assim, você estava comentando como a gente consegue criar várias histórias com o mesmo objeto, né? Por uma mesma situação. E quase sempre, principalmente na história do mundo, na história do Brasil principalmente, essa história é sempre contada para quem está no poder. Então você pode criar o herói que você quiser, você pode dar os méritos, seja de um prato, de uma invenção, de alguma coisa, sempre para a pessoa poderosa. E sempre o povo, no caso, né, as pessoas que estão à margem, elas vão sofrer, né, elas vão sumir dessa história. Legal, Dom. Legal demais. Alci, tudo bem? Liga o microfone, Alci. Coloca seu microfone aí, Alci. Gente, a Alci está em Nova York. Chegou a pandemia, ela vazou seu microfone. Ela é cantora maravilhosa. Numa das viagens do Investe Piri, a Alci estava. A gente foi para Goiás juntas. Incrível, é uma honra ter a Alci aqui com a gente, assistindo a oficina. Deixa eu ver se sou eu que tenho que liberar o seu microfone? Não, é você. Não, é ela mesmo. Raquel, mas será que você não consegue liberar também? Você não tem... Vai. Não, né? Alci, você tem um embaixo aí, tem um microfonezinho, você clica em cima dele. Ela está tentando. Gente, enquanto isso, alguém mais quer falar alguma coisa? Tia Elma, minha tia tá aqui, minha mãe tá aí, as goianas que sabem das coisas também. Não tá dando certo, Alci? Suzué tem lembranças da Ruiz. Tá bom. Tá bom. Então, eu vou seguir, então. Agora a gente vai chegar na história do arroz de Puta Rica. Gente, incrível a história do arroz de Puta Rica, né? Porque você vê, está envolvido mulher em tudo, né?
tempo inteiro, né, envolvido mulher. Entender a história. Então, a história quem é que está com som, que está com um barulho de carro atrás? A história do arroz de Puta Rica. Vamos lá. Só um minutinho, gente. Deixa eu passar meu slide aqui. A história do arroz de Puta Rica que eu escolhi aqui para contar para vocês é a história que foi... Raquel, seu slide não está aparecendo, não está compartilhado, não. Não? Não. Me ajuda aqui, meu assistente. Eu acho que sem querer você tirou ele, a gente está vendo só a apresentação, a tela, a janela com as pessoas. E aí? Agora apareceu. Tá. Então, a história que eu escolhi pra gente aqui do arroz de Puta Rica. Peraí, gente, cadê meu mouse aqui? Só um minutinho. É a história contada por João Bênio. João Bênio, ele é paulista, mas ele se intitulou Goiano do Pé Rachado. Ele casou com uma goiana, veio para cá, apaixonou por Goiás. E ele foi um cineasta, né? Um cineasta goiano. Então, eu vou ler aqui para vocês. A história do arroz de Puta Rica e um caboclinho goiano chamado João Bênio. Para se explicar o que vem a ser o arroz de Puta Rica, um prato típico da culinária goiana, é preciso primeiro contar a história de um caboclinho nascido mineiro. Ah, não, ele era mineiro, desculpa, gente. Um caboclinho nascido mineiro em 1917, que, aos 19 anos, como artista de teatro, chegou em Goiânia e aqui virou um goiano pé rachado, João Bênio. Essa história essa pesquisa foi pelo Laurenice Noleto Alves, essa pesquisa que eu fiz. Então, vamos lá. Ao final dos anos 60, apaixonado por sua terra adotiva, João Bênio capitaneou várias atividades artísticas de Goiás e ainda resolveu que iria mostrar a todo o Brasil e ao mundo as belezas, as cantigas, os causos e o modo de viver do seu povo. Ele já considerava o goiano o seu povo. Sem perder o jeito matuto de ser, o grande jornalista, teatrólogo, roteirista, cineasta, artista, poeta, contador de causos e de piadas, juntou suas trouxas e foi para o eixo Rio de Janeiro, São Paulo. Mexeu, virou e conseguiu. Mostrou Goiás nas telas grandes das salas de cinema de todo o Brasil. João Bênio fez vários filmes longa-metragem, todos rodados em cidades goianas, contando histórias verdadeiras, ou nem tanto, mostrando as músicas e os costumes do seu povo simples, dos companheiros poetas e boêmios, e as belezas do majestoso e mágico Rio Araguaia. Paixão telúrica dos goianos, que todos os anos, na época de poucas chuvas, quando suas águas baixam, acampam em suas praias de areia muito branca e finas. Ali, João Bênio rodou todas as cenas do seu mais famoso filme, O Diabo Mora no Sangue, foi feito em 1962, que escreveu junto com Hugo Brookes, dirigiu junto com Cecil Tiré e atuou também, tendo como companheiras Ana Maria Magalhães e Maria Pompeu. Essa Maria Pompeu deve ser aqui de Piri, né, gente? Os Pompeu é daqui, né? Entre outros famosos atores da época. Depois disso, em plena ditadura militar, quando todas as manifestações de arte foram terrivelmente censuradas e muitos artistas e intelectuais presos e exilados, João Bênio voltou à sua terra e, junto com um grupo de jornalistas, trabalhou no jornalismo chamado alternativo, escrevendo para o jornal Deboche, o nome do jornal, editado pela Cooperativa dos Jornalistas de Goiás. Logo depois, como precisava sobreviver financeiramente,
João Beno comprou uma chacrinha na beira do Jardim Novo Mundo, em Goiânia, e instalou ali um dos primeiros restaurantes de comida típica de Goiás. E dentre outros pratos inventados ou simplesmente adaptados das cozinhas nas roças goianas, Beno usou toda a sua criatividade de roteirista do cinema e criou a grande estrela do seu cardápio, o arroz de puta rica. Contava João Beno que, antigamente, tempo do Brasil colônia, quando Goiás ainda tinha suas economias sustentadas na extração do ouro, muitas donas de bordéis montaram suas casas e exploravam todas as suas habilidades para atrair às suas casas a maior clientela de homens ricos, moradores ou que chegassem à cidade. Assim, na antiga Vila Boas, capital da província de Goiás, que hoje é a cidade de Goiás, as donas dos bordéis, para chamar a atenção dos ricaços, coronéis e dos tropeiros que chegavam de viagem em completo jejum, depois de meses na estrada, em lombos de burros, morrendo de fome, né? Aí elas recomendavam às suas moças que não economizassem nos vestidos coloridos, nos batons e nos perfumes. Uma delas, no afã de conquistar ricos pretendentes para suas afilhadas, uma dessas cafetinas, muito esperta, passou também ordens à sua cozinheira para caprichar nas panelas. E, para certificar-se da qualidade das receitas, chegou na cozinha e chamou a sua cozinheira. Aí começou. Maria de Socorro, me acuda! Sim, patroa. O que você está preparando para essa noite? Uma galinhada e um Maria Isabel, patroa. É pouco. Isso é comida de puta pobre. Misture essas duas panelas e ponha mais. Põe de tudo que tem aí na nossa despensa. Além do frango da galinhada e da carne de sol da Maria Isabel, temos aí linguiça? Tem sim, senhora. E lombinho de porco, tem? Tem sim, senhora. E costelinha de porco? Tem. Tem bacon? Tem também. Então prepare e bote um bocado de cada nessa panela de arroz com galinha e de carne de sol. Mas ainda é pouco, quero mais. Na nossa despensa tem azeitonas? Tem? Tem sim, patroa. Então bote também. E tem uva passa? Tem. Então bote, minha filha. Tem palmito? Sim, pois bote. Tem ervilhas? Tem. Tem sim, senhora. Pois então põe um bocado, um bom bocado. E o que tem mais? Bote tudo de bom que tivemos nessa panelada, minha filha. Porque aqui é arroz de puta rica. E quanto mais ingredientes, mais rica é a puta. KKKKK. Pronto, estava criado um dos mais exóticos e irreverentes pratos da culinária típica de Goiás, o arroz de puta rica. E os tropeiros trataram de contar por todos os caminhos por onde passavam a história do arroz das putas ricas de Goiás. Uau! Ai, gente, é bonito demais. Para você ver, né? A gente foi lá atrás, descobriu de onde é que veio o arroz. Aí a gente sabe que veio da Ásia. E veio a galinha, veio das Índias. E foi para Portugal. Aí os portugueses vieram para cá. E trouxe como alimento para os escravos, dos escravos e dos colonizadores. Aí foi entrando ali, né, para o litoral. Esse povo demorou para chegar aqui, né? Porque eles tinham medo de entrar no meio da mata do Brasil, né? Eles tinham medo dos animais, eles tinham medo dos índios. Era tudo muito violento. Então, eles demoraram, né, séculos para poder chegar até aqui. E até essa comida se tornar uma comida afetiva hoje, porque eu tenho memória afetiva de galinhada, eu tenho memória afetiva de Maria Isabel. Nunca na minha vida iria passar na minha cabeça, sabe, relacionada à comida, com essa memória afetiva que eu tenho de família, de vó, de mãe, dessa comida de aconchego, sabe? Umas histórias assim por trás disso, né? E é por isso que eu estou trazendo para vocês hoje, para a gente ter clareza, né, consciência da nossa cultura, da nossa gastronomia.
E aí? Vocês têm alguma coisa aí para comentar? Reila, cadê tu? Tô aqui. O que você tem para falar aí para gente? Gente, a Reila é uma cozinheira, é cozinheira também. Ela tá com. Fala um pouquinho aí de você, Reila. Ai, meu pai, deixa eu ver. Do seu trabalho, para o pessoal te seguir lá também, que é tão bacana. Tá, o Instagram é @cozinha da Reila. Reila é simples, que nem eu, Reila, Reila. Bom, eu sou mãe da Maria, acho que depois que a gente vira mãe, o mãe vem em primeiro lugar, não tem jeito, né? Então, Maria tem 9 anos, eu me considero uma mãe empreendedora, social, tenho feito alguns trabalhos, não só na cozinha, na gastronomia, como agora na Frente Parlamentar pela Vacina. Foi criada uma campanha para arrecadar cestas básicas, inclusive em Pirinópolis, no início da pandemia, eu fundei a campanha Fome Zero Piri. Nós reunimos mais de 60 voluntários, entregamos mais de 350 cestas básicas. Foi incrível, um trabalho assim exaustivo, mas que trouxe muito aprendizado, né? Porque a gente está falando o tempo todo de alimento, e está faltando alimento à mesa. E aí, como falar de gastronomia, né? Dessa gourmetização do fazer, se falta o arroz e o feijão na mesa da maioria das pessoas. Então, eu tenho feito um trabalho agora, inclusive hoje, foi um dia muito importante para nós aqui em Goiânia, na Frente Parlamentar pela Vacina, nós criamos a campanha Vacina Arte Solidariedade, para arrecadação de cestas básicas e material de limpeza. E aí eu falei de novo, né? Não dá para a gente só pensar no arroz e no feijão. Ele é importante, ele é a base da nossa alimentação, mas enquanto chefe de cozinha, enquanto mãe, que estou aqui todo dia na beira do fogão, é impossível olhar para as panelas e não ver um verde, um colorido, um amarelo, um vermelho, né? Então eu fui logo propondo que a gente construísse as hortas comunitárias, aproveitando aí todo esse verde urbano que tem em Goiânia. Então são 2 avanços, né? São 3 avanços. Primeiro, que o Sindisaúde incorporou as agroflorestais dentro do projeto de hortas comunitárias que eu propus na frente. Então, além de arrecadar cestas básicas, a gente está construindo aí 7 pilotos nos 7 distritos sanitários. Vai ser incrível. Todas as hortas vão ter viveiros, vão gerar mudas para que possam ser plantadas aí pelas famílias também nos seus quintais. E são 3 ganhos por isso, né? Porque é incluído as agroflorestais, a gente conseguiu tirar das micros regiões geográficas e colocar os 7 distritos sanitários, então a gente amplia o atendimento, a gente já começa o projeto piloto com 7, olha, o 7 é uma coisa muito rica, muito forte, né? São 7 dias da semana, 7 linhas da Umbanda, eu sou da Umbanda. Então, assim, acho que pensar a comida, quando você traz aí o arroz de Puta Rica, eu me recordei lá da minha avó, Dona Jerônima, na beira daquele fogão a lenha gigante que tinha no Aeroporto Parque, a gente fazendo de um pouquinho de tudo. Então tinha linguiça, tinha carne, tinha todas as carnes possíveis. E uma coisa que eu lembro muito Raquel, da minha avó materna, que ela já está em outra dimensão, né? Continua viva com outras formas de experiências de vida, era o reunir, né? Então, assim, o fogão a lenha ele era muito grande, ele parecia uma mesa de 8 cadeiras, sabe? Essas mesas grandes de casa de fazenda. Então era um fogão muito grande, minha avó teve 16 filhos, pegou uma para criar, então ficava todo mundo em volta desse fogão e a gente muito pequenininha, e na hora de dormir, a gente ia dormir aonde? No colchão feito com as palhas do milho que a gente
debulhava, descascava o milho, secava a palha, e o colchão era feito com essa palha. E os sabucos a gente fazia bonequinha. Eu lembro muito disso, muito Gente, disso. Então, que incrível. Então, acho assim que a gente precisa resgatar, a gente não pode deixar jamais de resgatar essa nossa ancestralidade, desse olhar para esse alimento real, de verdade, né? Essa comida verdadeira. Você vê esse prato aí que o João Bênio que você está mostrando aí do lado da foto do João Bênio, é comida de verdade. Acho que é isso. Comida farta, né? Comida farta, comida viva, que vai não só, você vê que tem cor, né? Então, não dá pra gente... E olha, essa comida aí, se a gente for parar para pensar, nas casas de bordéis, que tinha essa comida, porque... Filha, abaixa aí um pouquinho. Por quê? Tinha e tem, né? Tem. Porque eu acho, tinha e tem, porque eu acredito, assim, que a sociedade que não fazia parte dos bordéis não tinha acesso a tantos ingredientes assim, não. Né? Porque palmito, azeitona, quem que trazia isso? Eram os bandeirantes, os tropeiros que vinham, né? Aí eles vinham lá de São Paulo e tudo, vinha para cá para poder explorar, chegava, era já direitinho nos bordéis, né? E era a forma de pagamento também, né? A forma que eles, né, pagavam ali para as meninas poderem fazerem, né, dar o aconchego para eles, era com esses mantimentos aí também. Então, quando você fala aí que com essa possibilidade, né, que você criou aí de estar distribuindo mudas, né, e estar disseminando assim nas famílias para que no quintal ela possa ter essa fartura, naquele tempo não tinha isso. Não. Né? Naquele tempo não tinha. Né? Então, assim, era artigo de luxo. Né? E hoje ainda é, né? Hoje até o arroz está sendo artigo de luxo, né? O preço que está. Saiu dos escravos para o luxo. Saiu dos escravos para o luxo. Eu acho que, assim, Raquel, eu tenho pensado sempre que esses espaços, essa oportunidade que a lei eu sempre travo na hora de falar o nome. Aldir Blanc, eu também. Isso. Essa oportunidade que você traz, com esse conhecimento que você tem, eu acho que a gente precisa sair daqui com uma propositura sempre, né? Eu acho que eu estou com as lives de quinta-feira, com plantas de poder, as ervas medicinais, inclusive hoje é dia das ervas medicinais, fazendo referência ao nascimento do professor Francisco José de Abreu Matos, que é o pai das farmácias vivas. Então, assim, eu sei, Raquel, que você tem um trabalho incrível com as punks. Então, eu acho que você devia dar esse pontapé inicial aí em Pirinópolis, tentar fazer alguma ação de construir essas farmácias vivas. O Li tem um trabalho incrível, né? Já teve. Mas tenta ver... A Lenísia, tenta ver se tu consegue reunir esse povo. Eu tive agora com o Sérgio Radi, que é o secretário de planejamento na prefeitura. Ele está muito acessível, ele está muito disposto a fazer diálogos que engrandeçam Pirinópolis. Então, acho que vale a oportunidade do diálogo com eles, né? Aproveitar, inclusive, a INAE na Câmara de Vereadores. Eu não sei qual que é a legenda dela, partidária, mas é uma mulher incrível que está aí na prefeitura. Então, assim, aproveita esse gancho desse trabalho que você fez com essa oportunidade da lei e dá continuidade nisso dentro do município, né? Tenta construir uma lei aí junto com a INAE. Ela está super aberta. Legal, viu, Reila? Se precisar de mim... gente. Hã? Se precisar de mim, eu estou sempre com o pé em Pirinópolis. Tá bom, Reila. Tá bom, obrigada. Gente, então, assim, agora para a gente concluir, já está chegando, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Mas, assim, por que eu quis trazer hoje essa história do arroz, né? Porque o arroz, ele é o alimento que sustenta, né? É a base fundamental do brasileiro. E o goiano gosta demais, né? Para a gente entender realmente o que a gente está colocando na nossa mesa, o que a gente está comendo, quando a gente for comer, sabe?
lembrar de tudo isso e ter respeito pelo alimento, o agradecer, né? Porque é cultura, tem história e é documento histórico. Então, acho que a gente tem que valorizar sim, e entender o que a gente está fazendo, por que a gente está cozinhando, né? Por que aquilo chegou no nosso prato. E outra coisa, a gente tem, né? Fala assim, é a cultura goiana, mas assim, nós somos diversos aqui no Goiás, né? Porque é uma mistura. Então, a gente tem a liberdade de estar acrescentando aquilo que a gente tem vontade também, né? E é igual o Dom aí lá de São Paulo. Né? Goiano agora, igual o João Bênio, né? Se apaixonou, né? Então, né, já tá aqui goiano, aí traz um pouquinho da sua cultura e vai mesclando, e é isso, né? É o nosso Brasil, é o nosso goianês, né? Ô, Raquel, eu tô profissional no arroz, hein? Eu tô sacando aí, que você tá fazendo uns trem bom até. Pois é. Uhum. Sabe o que eu fiquei pensando nessa aula que você deu? Há um tempo, assim, faz muito sentido para mim agora. Um tempo atrás eu vi um vídeo de um cara falando da história do porco, né? Principalmente nessa região que vai de São Paulo, Minas até Goiânia. E ele falando o seguinte, e ele fala que a cultura da carne bovina é uma cultura muito recente, porque a galinha e o porco, eles têm papel fundamental na história do Brasil. Por quê? Porque esses exploradores, esses bandeirantes que exploravam o Brasil, eles ficavam viajando e assim não dava para esse cara puxar um boi. Era complicado. Então, por isso que era carne seca, né? Então os animais assim que era galinhada, né? E no caso o cara estava falando era partes do porco, até mesmo, sei lá, pururu. Confitado, né? Que se conservava, eles fritavam na própria banha dele. E levavam, porque era mais leve, aí não tinha viagem. Aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, não, faz sentido, porque a galinhada era uma comida de viagem, e fiquei também pensando como o arroz de botelica é uma comida de quando o cara chega, de quando esse grupo chega num lugar e ele fica fixado. Então, a quantidade de ingredientes desse lugar é maior. É uma comida de recepção, é uma comida de festa, né? Assim, você é bem recebido, né? Não, e também o fato quanto mais coisa que tivesse dentro da panela, era, né? Social. Né? Não, e o fato, assim, mistura com uma comida social, né? Que receber, que nem você falou. E também é uma comida, não é uma comida que tem uma possibilidade de ser carregada numa viagem, é uma comida de um lugar fixo, ou seja, uma fazenda, um bordel, uma casa, enfim. Eu achei incrível, eu lembrei dessa história, eu falei, nossa, faz muito sentido isso. E essa comida final, essa comida mais elaborada, ser uma comida de recepção, né? Pois é, porque assim, a gente começa com a galinhada, né? Aí depois vem a carne de charque, né? Depois que o Piauí já estava ali colonizado, estava funcionando tudo, já tinha criação de boi, não sei o quê, aí já tinha carne seca, aí o povo já trazia carne seca, porque no começo era só galinha e peixe, que eles paravam no meio do caminho para pescar, né? Nos rios, eles pescavam e era a comida que eles tinham. Caça, né? E as comidas de caça também. E para chegar eu achei muito, muito inteligente isso, sabe? Essa união, né? Porque o João Bênio, ele une a galinhada com a carne de sol, né? E com as iguarias que vinha lá de São Paulo, que era o palmito, a ervilha, o bacon, né? Ele une essas iguarias aí e através disso faz esse prato que é sofisticado, né? É incrível. É legal. Depois que a gente aprende isso, eu para mim, pelo menos, assim, já toda vez que eu for comer galinhado, for fazer, nossa senhora, vai ser outra coisa agora, assim, o pensamento na hora que estiver fazendo, sabe? E a liberdade também que eu vou sentir, sabe? De falar assim, galinhada da Raquel.
Aí alguém fala assim, mas galinhada não tem isso, galinhada só tem piqui e milho. Não, galinhada, né, tem uma base, mas a galinhada, ela é do jeito que você quiser fazer. E tem na sua base o arroz. E tem na sua base o arroz. E a galinha, né? Claro. Aí você já coloca outra carne, aí já começa a virar uma outra coisa. Mas, assim, a base da galinhada, a carne, é a galinha, né? E o arroz. E o arroz. E o Maria Isabel é a carne de sol, o arroz, né? Aí o arroz de Puta Rica, ele já une a carne de sol, ele já une o porco, ele já une... Ele une boi, porco, galinha, pimentão, milho, palmito, azeitona, uva passa, gente. De onde que esse povo traz essa uva? O arroz brilha sempre. E o arroz brilhando, né? No mínimo era com banha de porco. Cara, aqui fala assim que ele era um cineasta, né? E um roteirista. Então, assim, ele tinha um conhecimento, porque ele era apaixonado pela cultura goiana. Ele tinha um conhecimento da história. E eu acredito que ele romantizou, sabe? Tudo isso. Mas a história diz que eu procurei esse documentário, vídeo dele falando, sabe? Não encontrei. Eu encontrei vídeo de pessoas que conviveram com ele, falando de como que ele era, e que ele era muito brincalhão, que ele era muito criativo e muito inteligente, muito estudioso, né? Então... Mas historicamente... O Anderson está falando aqui. Historicamente, dentro dos nossos estudos, dentro das nossas pesquisas aqui, para desenvolver esse trabalho aqui, esse projeto, foi o mais plausível que a gente encontrou, né? Então foi um lance assim, fontes mesmo de que tenha sido verdade verdadeira, né, da sua legitimidade ou dentro de uma ficção poética da situação, é uma história. Mas né? Eu acredito que ele deve ter, nas viagens, nas andanças dele aí, das pesquisas dele, ele deve ter ouvido alguma coisa assim em Goiás, lá na cidade de Goiás, né? Em Goiás Velho, né? Foi para lá e ouviu, contaram para ele alguma coisa assim, e ele romantizou dessa forma. De certo. Agora que já passou até o período da live, eu até vou interrelacionar isso com a parada da cerveja, como por exemplo. Porque existe muito romanticismo também, muito poema em relação à criação da cerveja e tal, e dessas origens gastronômicas envolvendo arroz e tal, né? Eu vejo que tem várias assim, culturas, várias origens, sabe? Os sumérios contam de uma forma, né? Os egípcios contam de uma forma, sabe? Mas são todas ali vinculadas às vezes de um contexto, né? Do mesmo contexto, né? Por exemplo, o arroz dentro dessa nossa cultura ancestral, né? Até mesmo, assim, chega nesse grau, né? Cara, porque é muito foda, velho. Arroz e cerveja. Caralho, você tá doido. Né? E a cerveja também tem essas suas variações, né? Das suas origens, de como que isso foi. Né? Uns contam que a pessoa esqueceu um cesto de trigo lá na chuva, né? E voltou lá para colher trigo só no outro ano. E aí chegou lá, viu aquele negócio fermentado, e ainda teve um corajoso que foi lá e bebeu aquilo, né? E se socializou, né? E virou cultura. Eu sempre fico pensando nesse primeiro. Nesse primeiro. Mesmo. Você pensa bem. Eu vou beber esse negócio. Corajoso, velho. Vai ver que tinha até rato boiando ainda. Gente, mas tem uma coisa também. História de bordel... Tem muita verdade no bordel. Tem muita... Até hoje. Eu acho que eram as casas da verdade. Numa cidade, ou tem um roubo, tem alguma coisa,
polícia vai para os bordel, pergunta, porque é lugar de passagem e muita coisa, até hoje parece conversa de pescador, mas é onde acontece muita coisa. Eu fico pensando assim, no meu tempo de adolescente, que eu frequentava bordéis, né? Era assim, uma massagem no ego, né? Aí pensa pra esses caras, sabe? Assim, quem te dava dinheiro pra você ir no bordel adolescente? Você comprava até fiado lá, velho. Você tá doido? Sabe? Então, assim, o bordel é uma massagem no ego, sabe? E, cara, eu tenho uma história de um amigo meu que é paulista, inclusive. Eu morava lá no Tocantins. Quando ele chegou em Goiás, aí ele chegou e viu as placas nos motel assim. Olha, se você passar a noite aqui, a galinhada é de graça. Ele falou, caralho, velho, deve vir um monte de mulher aqui fazer o contexto dele, sabe? A galinhada já era uma putaria do caralho, sabe? Corta isso do vídeo. Mas ele tinha essa ideologia, falou, nossa, vou pernoitar aqui, ainda vai chegar uma galinhada, vai chegar um monte de mulher aqui, então, deve ser, né? Essas inter-relações, sabe, machismo daquele tempo, né? Mas, né? Enfim. Não, mas é sério, o bordel é um lugar de fonte, inclusive de pesquisa, de jornalistas, sempre é fonte, até hoje, entendeu? Sempre foi. Eu acho que desde essa época, aí você quer saber alguma coisa que aconteceu na cidade, alguma coisa, alguém de alguma família, de algum resquício passou por lá e tem alguma informação. É o lugar. E o que vem de fora, porque olha só, por exemplo, você quer saber uma notícia lá de São Paulo, alguma coisa, qualquer coisa, você vai para onde? Vai pro bordel, quem chega? E eu vi que comida que vem de lá? Vai pro bordel. Eles que sabem que comida que tem, né? É a ponte. Eu acho isso muito legal, Rô, da sua compreensão, porque faz muito sentido mesmo. Um tempo atrás, uns dias desses, eu estava assistindo alguma coisa de um desses caras que, tipo o Velho Oeste, assim, sabe? Aí o cara chegava na cidade, sei lá, meio mercenário, assim, procurando alguma coisa e tal. O primeiro lugar que ele ia era na taberna, sabe? Para poder ficar assim inteirado do que estava rolando na cidade, né? Então não era só... Era um fator social, né? Sempre foi, na verdade, sempre na verdade, inclusive até hoje. Né? Quer saber de coisas, velho, vai pro bar, vai pro cabaré, sabe? Lá a galera tem essa informação do que tá rolando na cidade. Você foi um point de encontro, assim, né? Sociocultural, né? Você sabia que tem uma amiga minha que ela é doutora em História e ela ficou muito tempo numa pesquisa sobre bordéis e sobre prostituição no Brasil. E ela falou que principalmente até a década de 50, 60, os bordéis eram um lugar de fonte segura para jornalista saber o que está acontecendo. Porque exatamente. Era lugar onde a maioria dos homens que estavam no poder passava, tipo prefeito, governador, amigo não sei de quem. E esses lugares ferviam essas histórias. E aí o que acontecia? Os jornalistas, eles iam para esses lugares para capturar essas histórias. Não só jornalista, como cronista mesmo. Até hoje, né? Até hoje. É eu acho que hoje um pouco menos, porque hoje o pessoal que tem dinheiro pega essas acompanhantes de luxo. Mas no tempo recente, década de 70, essa coisa assim, era um espaço de informação pesada. Não só o bordel, como o bar, os bares, cafés, essas coisas. Era um lugar que tinha gente. E até o Nelson Rodrigues, ele fala, né? Aí o pessoal... O que o cronista precisa fazer para ser um bom cronista? Ele falou assim, precisa tomar café. E não é tomar café literalmente, é ir para o lugar onde as pessoas encontram, que é um bar, um prostíbulo. Você vai lá e observa as coisas como Aí, a partir daí, as histórias vão aparecendo, né? Certeza, cara. Isso é muito legal.
É. É. Com outro sentido, né? A gente coloca um outro sentido, um outro ressignificar a história, né? Né, Vivi? É isso. É interessante porque eu estava tendo uma aula esse ano, né, da história da educação, né? Até chegar da história da educação até chegar na educação brasileira, tal. Mas era assim um pouco rápida, né? Ou assim, uma síntese. E eu acho interessante como a história sempre um ponto de vista. E se você vê a história da educação, a gente vê que as desigualdades sempre existiram e as relações que tem hoje meio que sempre tiveram um fundo lá no início, né? Sempre, de certa forma, nesse sentido, as desigualdades sempre existiram e elas começaram desde antes, lá do início. Se você for ver a história pelo ponto de vista da gastronomia, é a mesma coisa, porque está contando a história da gente, de Goiás, do nosso país, né? Então é interessante, assim, vendo por vários lados, se você fosse ver por outras coisas, história, sei lá, da arquitetura no Brasil, vai por caminhos muito diferentes, a gente tem uma perspectiva parecida do que a gente é. Eu acho interessante isso, ver essa aula, né, e perceber o quanto a gente aprende por outros viés, mas e quanto a gente aprende de nós mesmos, né? Onde que a gente está, o que a gente pode fazer, né? Eu achei interessante também a fala da Reila, né? Do trabalho que ela está fazendo aqui em Goiânia, né? Isso é importantíssimo, assim. Eu, né? Queria dar parabéns aí pelo trabalho. Tô em Goiânia. Que bacana. Me aceita lá no Instagram. Adiciona lá que a gente... Eu anotei aqui seu nome. Eu achei... O tanto que a gente tem relação, assim, dos ingredientes, né? De falar, assim, comida de pobre. Né? Nossa, arroz isso é demais. Feijão, ovo frito, comida de pobre. Né? Farofa, comida de pobre. Né? E aí a gente traz, assim, essa modernidade da gastronomia hoje, essa liberdade que os chefes têm, né? De trazer aquela comida afetiva e enriquecer ela com outros ingredientes, outras coisas, né? E transformar aquela comida que é chamada de comida de pobre, igual a gente estudou do arroz, era comida de escravo, comida de colonizador, e se tornar um prato, uma iguaria. A feijoada, né? Que é a feijoada. Feijoada, né? O cassoulet, né? A feijoada brasileira. E aí eu fico pensando, o que esse povo comia, né, nessa época, né? Para ser a comida de rico, né? Estou muito feliz, Raquel, por esse curso. Estou muito feliz por esse curso, por essa aula, né? Peço desculpa, inclusive, de ter chegado já tarde, mas tinha as encomendas para entregar. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Assim, você traz essa riqueza de conteúdo, de cultura, né, que a gente precisa não só resgatar, como fazer essa ressignificação que você está propondo, né?